Acho que já deu 5 minutinhos de tolerância, né? Podemos começar? Lembrando a todos que está sendo gravada essa reunião, depois a gente vai disponibilizar para vocês e para os que não puderam participar. Durante toda a conversa, a fala da Priscila, vocês podem escrever nas perguntas pelo chat e no final a gente abre para fazer essa troca, tá? Daí no final a Gabi lê as perguntas, se surgir alguma pergunta no final também, a gente abre para essa troca de ideias aí. Tá bom? Então a Simone vai dar o início à nossa reunião de hoje. Boa noite, galera. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Gabi. Acho que a Cris também daqui a pouquinho chega, né? Boa noite a todos. É uma honra a gente poder estar juntos. É uma honra receber a psicóloga, né? Mãe de alunos do Colégio de Foto e psicóloga Priscila Manzoli. Gratidão imensa, tá, Priscila? Por estar nessa disponibilidade, por estar com a gente hoje. É uma alegria muito, muito grande. De repente, essa pandemia veio para mudar tudo e para a gente repensar, e quantas angústias, né, que tem causado aí em todos nós. A Priscila, ela é mestre em psicologia pela USP de Ribeirão Preto. Ela é especialista em psicologia clínica, atua há mais de 15 anos atendendo crianças, adolescentes e famílias. E é uma bênção, né, que é a mãe do Pedro, do João e do Francisco. Muito obrigada, Priscila. Então, aí o espaço da nossa roda de conversa é todo seu, todo nosso também, para a gente conversar quais são os maiores desafios dos pais nessa quarentena, né? São muitos desafios, né? Mas eu acho que o compartilhamento, a troca, acalma o coração e a gente, né, se solidariza e um ajuda o outro. Eu acho que é o que a gente sempre tem falado, né? Que a união faz a força, juntos somos mais fortes e que a gente tem uma ótima roda de conversa. A Priscila vai explicar como é que ela organizou essa live de hoje. E então, um grande prazer, Priscila, a palavra é sua. E gratidão a todos aí pela presença. Um grande abraço. Boa noite, gente. Então, como a Simone falou, sou Priscila. Eu primeiro quero agradecer a Simone, a Gabi, todo o pessoal da coordenação que topou essa ideia, né? E eu acho que a gente ter um momento que a gente pode estar junto, mesmo que seja online, e conseguir compartilhar alguns desafios, algumas coisas que nem sempre são fáceis, eu acho que fortalece para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma menos danosa possível, né? Bom, eu pensei da gente falar um pouco sobre os desafios que a gente tem vivido nesse momento e depois algumas coisas que a gente vai precisar olhar com bastante cuidado para que a nossa família saia fortalecida e passe por esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Aí, como a Simone comentou, né, a gente vai deixar as perguntas mais para o final e aí vocês podem ir colocando no chat e depois a gente vai abordando cada um dos assuntos, tá? Essa fala que eu trouxe aqui, as coisas que eu preparei, eu baseei num artigo de um grupo de psicólogos lá dos Estados Unidos, de Harvard, que eles têm feito alguns materiais para ajudar nós profissionais a como conduzir, como manejar com as famílias nesse momento da pandemia. Porque até então, a gente sempre teve, dentro da psicologia, e mais especificamente da análise do comportamento, que é a abordagem que eu uso na minha prática clínica, a gente sempre teve muitos estudos baseados em evidência, né, em evidência científica, para conduzir o trabalho tanto com as crianças quanto com os pais, né, crianças, adolescentes e com os pais também. E agora existem vários grupos de profissionais da psicologia que têm criado materiais, que têm começado a estudar os efeitos da pandemia na família de uma forma geral e na saúde mental das pessoas de uma forma bem mais ampla, né? Então, o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho é baseado em um dos artigos de um dos grupos que tem produzido bastante coisa nesse sentido, né? E aí, se a gente for pensar, nesse momento que a gente está vivendo, né, eu acho que nós, pais, a gente tem se deparado com muitas escolhas difíceis que a gente tem tido que fazer nesse momento, né? Então, os efeitos dessa pandemia na família, eles vão ser muito variáveis,
né? E eles vão variar principalmente em duas dimensões, né? Do quanto os pais, eles estão preparados para lidar com a diversidade, né? E do contexto que essa família está inserida. Então, a gente sabe que não, as famílias estão sendo impactadas de alguma forma, mas não da mesma forma. Porque daí, se a gente tem uma família que tem um profissional de saúde que está na linha de frente da pandemia, o efeito disso tudo é para essa família. Se a gente tem uma família que em um dos pais perderam o emprego, ou os dois, ou então são profissionais autônomos que não estão conseguindo trabalhar, estão passando por alguma dificuldade financeira, o efeito e o impacto vai ser outro. Se a gente tem na família uma pessoa que adoeceu pela Covid ou que faleceu, o impacto é outro ainda. Só que o que a gente sabe de uma forma geral é que tudo isso vai trazer impacto para todo mundo. E se nós, pais, estivermos mais preparados e mais conscientes daquilo que a gente pode fazer, que vai fazer com que a nossa família passe por isso de uma forma menos afetada, é importante que a gente compartilhe, que a gente divulgue isso, né? Que a gente consiga trabalhar e passar para a maior parte das pessoas o que a gente pode fazer para cuidar da saúde mental nesse momento, né? E os desafios, né, as escolhas que a gente tem tido que fazer nesse momento, elas são muito difíceis, né? Porque primeiro a gente pode começar em relação ao trabalho, né? Falar em relação ao trabalho. Algumas pessoas não tiveram a opção do home office. Então fica sempre aquela sensação de insegurança e de medo quando eu preciso sair de casa, vou ao trabalho, entro em contato com outras pessoas ou em outros ambientes, e aí volto. E a minha família está lá dentro de casa. Então, tem famílias que têm passado por isso. Ou então a questão do home office, como acho que grande parte dos pais que estão aqui tem trabalhado dessa maneira. Porque o trabalho, eu não sei aí para vocês, mas pelo menos para mim ele aumentou um pouco. Porque aí tem a demanda do trabalho propriamente dito, né? A gente tem que se reinventar. Então, como eu atendo muita criança, não era comum e não era nem muito orientado que a gente fizesse os atendimentos das crianças de forma online. Então, quando tudo isso começou, ficou assim uma tensão muito grande, porque alguns casos a gente pode até dar umas férias, suspender o atendimento e tal, mas tem alguns que a gente não pode parar. E a gente teve que se reinventar enquanto profissionais da psicologia para poder adaptar de alguma forma aquele atendimento que a gente fazia presencial com as crianças para o online. Né? Então a gente tem algumas coisas que deram muito certo e continuam, outras que a gente tentou e não deu certo, então a gente teve que se reinventar. E eu acho que todo mundo que saiu do lugar onde trabalhava e foi para casa e tem filhos, e filhos em idade escolar, ou filhos muito pequenos, todo mundo precisou se reinventar de alguma maneira. A gente teve que, no meio desse caos todo, inventar, criar estratégias para que a gente continuasse dando conta do trabalho, né? A gente tem uma questão, né, nós pais, de ter que acompanhar agora, muito mais de perto, o estudo das crianças. Se a gente for pensar, né, que as crianças, mas já sabem mexer no celular, já sabem mexer no computador, né, se vira com o eletrônico, só que essa modalidade nova que eles têm também que aprender, não era o comum, né, a gente até tinha as atividades lá do livro eletrônico e tal, mas não era nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Né? Então, a gente, enquanto pais, tem mais um desafio, que é criar um jeito de fazer com que a criança não perca o vínculo com a escola, não perca o interesse, continue aprendendo, continue dando conta, fazendo as lições, né? Então, a gente tem mais esse desafio enquanto pais, né? Eu ouvi esses dias de uma mãe, agora a gente é tutor dos nossos filhos. E eu acho que se a gente for pensar, né, numa definição, eu acho que nós estamos quase com esse papel mesmo, de ajudar como tutores a aprendizagem deles. Os meus aqui, como estão no primeiro ano, eles não dominam muito o computador. Então, eu tenho que deixar tudo preparado. Agora, eles já aprenderam, né? Já liga e desliga o microfone, já põe lá participar da live e tal, mas eles
conseguem vir aqui no meu computador, pegar o link, copiar, ligar, abrir o PDF para ver o que tem. Então, a gente tem todo um esquema de organização para que eles possam ali estar presentes, né? Nem sempre é fácil, nem sempre é, porque às vezes eles querem brincar, às vezes a gente está atribulado com outras coisas, mas é mais um desafio que a gente vai ter que dar conta de como fazer com que as crianças consigam, né? Talvez as crianças lá do final do Fundamental 1, começo do Fundamental 2, né, até o 9º ano, elas já consigam fazer isso mais sozinhas. Né, elas já dão mais conta, já são mais autônomas, principalmente aquelas que já se responsabilizavam pela escola de uma forma geral, né, que os pais não precisavam tanto ficar em cima, cobrar lição, né, mandar ficar fazendo tarefa, assistir aula, entregar trabalho. Então, talvez essas crianças e esses adolescentes, pré-adolescentes, né, eles tenham mais facilidade, né, de conduzir esse momento, mas ainda assim, nós pais precisamos continuar supervisionando, monitorando, ver o que está sendo entregue, o que está sendo feito, né. A gente tem uma questão também que muitas famílias passaram a cuidar dos seus idosos, né, que a gente sabe que é o maior grupo de risco. Então, eu conheço algumas amigas que levaram os pais para morar com eles nesse momento da pandemia. Então, se a gente já tem um casal que tem filhos, que tem que acompanhar tudo isso, e ainda leva os pais ou os sogros para morar junto, é claro que facilita no cuidado com as crianças, né? Que vô e vó sempre dá uma ajudinha, mas a gente tem mais essa preocupação, né? De como cuidar para que os nossos idosos, que são pessoas super importantes da família, não padeçam também. Né? Então, aumenta a demanda, a gente tem que lembrar, né, quem é casado, ou quem não é casado, não mora com o parceiro ou com a parceira na mesma casa e tudo mais, mas que tem um relacionamento afetivo, que tem que cuidar dessa parte também, né? Que quem tem filho pequeno acaba ficando mais em segundo plano em alguns momentos, mas a gente tem o casamento. E tem uma outra questão também, é que a gente tem que lidar com os nossos medos e com as nossas próprias emoções, né? Então fica sempre um medo e uma sensação, assim, uma incerteza sobre como tudo vai ser daqui para frente. A gente sempre fica com essa sensação de insegurança muito forte, porque a gente está cuidando dos nossos, mas nem sempre só isso é o suficiente. E isso vai deixando a nossa lida, aquilo que a gente tem que fazer em relação às crianças cada vez mais pesado. E aí, o que eu tinha pensado que a gente poderia falar hoje é em como nós, pais, podemos cuidar da gente mesmo, para que a gente consiga cuidar das nossas crianças e dar conta, pelo menos em parte, de todas as demandas, né? E eu li uma frase nesse material que eu estava estudando para a gente conversar aqui, que me impactou muito, né? Porque eles falam assim, que muitas famílias, elas não estão só distantes das outras pessoas. Então, não é só uma distância de um isolamento social, mas elas estão distantes de tudo que era familiar. Então, com esse isolamento, a gente entende o propósito, mas isso não quer dizer que a gente não tenha perdido muito. Então, eu acho que várias coisas foram passando nesse tempo, quase 3 meses que a gente está nessa situação, né? Então, assim, as crianças já não tiveram a Páscoa na escola, que era um momento importante. Aí teve o Dia das Mães, agora a festa junina. Então, tudo que era familiar pra gente, já começou lá na festa da família, né? Então, já foi uma coisa lá de antes, né? A primeira coisa que pegou. Então, tudo que nos era familiar mudou. Então, a gente vai precisar lidar com essa questão também, que a vida mudou e aquilo que fazia com que a gente se sentisse mais, sentisse um pertencimento, aquele grupo, todos aqueles contextos em que a gente estava inserido, nesse momento a gente não pode estar. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente, né, cada família olhar para dentro de si e prestar atenção que tipo de suporte a minha família precisa nesse momento.
Por quê? Porque como os efeitos dessa pandemia, eles são diversos e o contexto de cada família é um, o suporte que cada família vai precisar é de um jeito. Então, tem algumas famílias que elas vão precisar de um suporte financeiro, vão precisar de um suporte até de não ter o que comer, de ter alguém que vá prover essa alimentação, ou vai precisar de abrigo, ou vai precisar de segurança. A gente vai precisar olhar para que suporte a nossa família está precisando nesse momento. Ou então a gente vai precisar de um suporte um pouco mais emocional, vamos dizer. Então a carga dos pais está tão pesada que os conflitos começam a emergir e ficar mais intensos. Então a gente sabendo que tipo de suporte a nossa família precisa, a gente vai conseguir olhar para ela e saber para onde é que eu vou começar. Né? Pode ser que algumas famílias, eu tenho visto, né, alguns contextos assim, que tá passando por esse momento de uma forma muito tranquila. Ou porque os pais têm uma habilidade maior em lidar com os agentes estressores, ou porque a vida daquela família não teve um impacto grande, então não teve um impacto financeiro grande, não teve um impacto social grande, no sentido assim, a família já vivia só eles ali mesmo. Né? Tinha pouco contato, parentes que moravam muito longe, então não tinha mais esse contato virtual. Então, eu observo, né, em alguns contextos, que, por exemplo, para uma família dessa, ela precisa de pouco suporte para passar por esse momento. Agora, tem outras famílias que precisam de um suporte maior. E se eu consigo identificar onde é que está pegando dentro da minha casa, eu consigo olhar um pouco mais para focar naquilo que eu posso fazer para ajudar a minha família a passar por esse momento, né? E aí, o que a gente vê, né? Que tem duas habilidades que são extremamente importantes, que nós, pais, que a gente tenha para que a gente consiga passar por esse momento e cuidar das nossas crianças. Então, a primeira delas é a flexibilidade psicológica. Eu vou explicar cada uma delas, né? E a segunda é o autocuidado. Então, depois que eu terminar de passar essas questões, eu trouxe um exercício para a gente fazer junto, né? Podem ficar tranquilos, ninguém vai precisar se expor, mas é um exercício para a gente olhar para a gente com um olhar um pouco mais de compaixão, né? Que a autocompaixão é extremamente importante. E aí, eu acho que todo mundo aqui que já viajou de avião, né, já ouviu aquelas instruções de quando o voo vai sair, de que, né, se tiver algum problema, despressurização, vão cair máscaras de oxigênio. E quando a gente tem filhos, essa metáfora é uma metáfora muito importante. Por quê? Porque o que eles orientam? Então, primeiro você põe a máscara em você, né? Para depois você colocar a máscara nas pessoas que estão ali do seu lado no avião e não estão conseguindo pôr, ou pessoas que estão com dificuldade, estão muito nervosas, crianças que não sabem colocar sozinho. E quando a gente tem filhos, a gente sempre tem que lembrar que a nossa máscara precisa ser a primeira. Então, a gente precisa cuidar da gente mesmo, para que a gente ofereça um cuidado, um suporte de qualidade para os nossos filhos. E aí, quando a gente fala de autocuidado e flexibilização psicológica, essas são duas habilidades que nós pais precisamos ter para que a gente consiga, não só nesse momento, passar por tantos eventos estressores, mas para que a gente tenha isso desenvolvido nas nossas habilidades, no nosso repertório, para a gente conseguir criar filhos emocionalmente saudáveis, né? E aí, quando a gente aprende ferramentas, estratégias para o controle do estresse e para a gente meio que diminuir um pouco, minimizar os efeitos do esgotamento, a gente consegue criar uma palavra, assim, uma habilidade que agora está bem em voga, que é a tal da resiliência, que é eu enfrentar um momento super difícil, né, igual todo mundo está enfrentando, aprender alguma coisa com ele e conseguir sair melhor dele do que quando o problema começou. Isso não quer dizer que passar por esse processo não vai ter um sofrimento. De forma nenhuma. O sofrimento ele vai existir,
Mas quanto mais ferramentas eu desenvolvi, quanto mais repertório eu tenho para lidar com esse sofrimento e para lidar com as adversidades da vida, mais resiliente eu sou, mais eu consigo superar esse problema. É claro que a gente não vai superar sem marcas, mas essas marcas, quando a gente olhar para elas, elas vão lembrar a gente que a gente passou por um momento ruim, mas a gente conseguiu progredir. Então, quando a gente desenvolve, é claro que tem outras habilidades, mas eu escolhi essas duas, né? A flexibilidade psicológica e o autocuidado, a gente consegue deixar nós pais mais fortes para enfrentar as adversidades. E aí a gente consegue uma segunda coisa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas vocês já devem ter ouvido assim, as pessoas falarem, né, que a criança, ela olha muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, eu posso falar 1000 vezes, come fruta, né, tem que comer fruta, tem que comer fruta, tem que comer fruta. Se a criança não me vê comendo fruta nunca, eu falar que ela precisa comer fruta não vai afetar muito o comportamento dela. Por quê? Porque para as crianças, o modelo é muito mais efetivo, é muito mais importante do que a instrução. Porque se eu falo para ela coma fruta, eu estou dando uma instrução. Agora, se eu como fruta, se depois do almoço eu vou lá, chupo uma laranja, como uma banana, convido ela para comer uma salada de fruta comigo, ofereço, ela me vê comendo, para ela vai fazer muito mais sentido a hora que eu falo assim, olha, vai lá, come uma maçã. Então, a gente tem essa questão do modelo. Então, elas observam muito o que a gente faz. Então, se a gente consegue cuidar da gente mesmo, e se a gente consegue ter essa flexibilidade psicológica, a gente também está ensinando elas a agirem da mesma forma, né? Então, a flexibilidade psicológica, ela é uma habilidade extremamente importante nesse mundo contemporâneo e muitas vezes ansioso que a gente vive, né? Então, a flexibilidade psicológica é a habilidade de reconhecer e se adaptar às demandas da situação. Então, está acontecendo uma situação nesse momento presente, eu vou ficar atento ao momento presente e vou me adaptar a essas novas demandas. Então, o que acontece, né? Como eu falei no começo, nós pais estamos diante de muitos desafios. Então, o que aconteceu no começo? Vamos ter que começar a trabalhar de casa. Para muitas pessoas, isso gerou um desespero muito grande. Como é que eu vou fazer? E agora? E como é que vai ser? E lá na frente? Será que vai dar certo? Acho que a Simone e o pessoal aqui da escola deve ter passado muito por isso, né, no começo. E agora? Vamos ter que dar aula online? O que nós vamos fazer com essas crianças e tal? E aí, quando a gente tem esse repertório de flexibilidade psicológica desenvolvido, para onde que a gente vai olhar? A gente vai identificar o problema e focar muito mais no que fazer com esse problema do que no problema em si. Então, quando a gente se atenta ao que está acontecendo, então eu não vou lá varrer para baixo do tapete. Então, tem um problema, eu vou enfrentar esse problema. Mas não focado no problema, mas focado muito mais na solução, né? Naquilo que eu preciso fazer para dar conta dessa situação. E aí, eu posso ficar focado nesse momento presente e eu vou me adaptando àquilo que a situação está pedindo. Então, eu acho que a gente passou por esse processo, assim, nessa questão do ensino em casa que a gente tem acompanhado com as crianças, né? Então, pela nossa experiência aqui, começou de um jeito e agora está de outro. E a gente foi aprendendo a lidar com essa situação conforme a situação foi acontecendo e a gente foi encarando. Claro que sem dificuldade, de forma nenhuma. Não é sem dificuldade, mas de uma maneira que a gente foi olhando muito mais para como a gente vai resolver essa questão do que para o problema em si, né? E aí, qual que é a diferença, né? Quando a gente consegue ter essa flexibilidade psicológica, a gente vai se engajar naquelas ações que vão efetivamente resolver o problema e que tem relação com aqueles nossos valores que a gente tem de mais importantes.
Então, acho que se cada um for pensar em um dos desafios que viveu nesse momento, a gente e conseguiu se adaptar e resolver aquilo que precisaria resolver, a gente pode encontrar pelo menos um valor pessoal importante que a gente tem relacionado a esse desafio. Então, vou dar um exemplo meu pessoal. Então, como eu falei para vocês, nunca tinha atendido criança online. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, tem que fazer alguma coisa. Aí, fui atrás de outros profissionais, a gente montou um grupo de terapeutas no Brasil inteiro que atende criança para pensar em como ia fazer e tal. E aí, depois que a gente viu que era possível, que dava para fazer, que a gente não ia deixar os nossos clientes desamparados e na mão, eu comecei a pensar, por que será que isso me afetou tanto? Porque eu acho que eu tenho um valor mais importante, que era, eu não posso deixar essas pessoas na mão. Porque de uma forma ou de outra, não que elas dependam de mim, mas o trabalho que a gente estava fazendo era importante para que elas dessem conta, inclusive, desse momento. Então, quando a gente vai pensar nesses desafios que a gente viveu, a gente vai lá procurar quais são os valores que são mais importantes para a gente. E eles vão estar lá. Né? Então, essa é uma questão importante da flexibilidade psicológica. A outra é a questão do autocuidado. Né? Então, vocês já devem ter visto aí redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, as pessoas falando de autocuidado. Né? O autocuidado nada mais é que a gente se comportar de forma a preservar ou a melhorar a nossa saúde. E o autocuidado, ele também pode estar relacionado ao que o indivíduo, ao que a comunidade e o que a família pode fazer para promover a saúde de uma forma geral, né? Então, promover a saúde de uma forma geral, diminuir doença, diminuir impacto das doenças na vida daquelas famílias, né? Acho que a escola tem tentado, né? Então, tem aula de ginástica geral que a gente pode fazer com as crianças, né? Tem aula de karatê. Então, acho que para promover esse cuidado com a saúde, a gente vai ter que olhar para as práticas que a gente tem feito e as práticas que o grupo social, aquela comunidade, aquelas pessoas que estão mais próximas também podem fazer para ajudar com que a gente tenha um autocuidado, uma saúde física e emocional melhor. Né? Porque o autocuidado, ele não se relaciona só com a questão da saúde física, mas da saúde emocional também. Porque não adianta a gente estar lá super bem fisicamente, mas por dentro, né, no nosso emocional e tudo mais, tá destruído, porque daí não vai ter o conceito que a Organização Mundial de Saúde coloca como uma saúde plena, né? Que a saúde não é só a ausência da doença. E aí, essas duas questões, né, a flexibilidade psicológica e o autocuidado, por que é fundamental que nós, pais, que a gente desenvolva esses repertórios, né? Porque a gente consegue reforçar e manter o bem-estar psicológico da nossa família. E quando a gente consegue manejar o estresse e aquelas variáveis que levam para um esgotamento, a gente consegue lidar melhor com as demandas. E essa principalmente com a condição da incerteza. Né? Então, como eu falei, a gente não vai passar ileso por tudo isso, mas a gente pode passar de uma forma diferente. Né? E aí, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia fazer, então eu vou passar para uma parte mais prática para a gente pensar um pouquinho no que a gente pode fazer para melhorar tanto a nossa flexibilidade psicológica quanto o nosso autocuidado, né? Então, uma coisa, talvez vocês já tenham até ouvido falar esse termo, que é o mindfulness, né, que é uma questão da atenção plena e da aceitação. Então, essa atenção plena e aceitação dos sentimentos, ela é super importante nesse processo que a gente está vivendo agora, né? Então, é a gente prestar atenção no momento presente. Né? O que é prestar atenção no momento presente? Não é eu ficar o dia inteiro em site de notícia, ver cada boletim da Covid que sai, lendo todas as notícias. Não é isso. Estar atento ao momento presente é olhar para o que está acontecendo na minha vida e, assim, me permitir sentir e pensar coisas que nem sempre são muito agradáveis. Então, tá difícil? Tá difícil. Mas eu não vou jogar para baixo do tapete.
A gente vive numa sociedade, nessa sociedade contemporânea, né, que as pessoas não podem ficar tristes, têm que estar lá mega produtivas, fazendo milhões de coisas, não podem sentir medo, tem que estar sempre confiantes, otimistas, ir atrás dos seus sonhos. E é difícil viver assim, né? Porque tem uma hora que a gente cansa. E a gente vai precisar aceitar, e a gente vai precisar, inclusive, mostrar para as nossas crianças a questão assim, que a gente vai ficar triste e que tá tudo bem. Que muitas vezes a gente vai ficar com raiva, tá tudo bem também. Porque o que a gente vai olhar é o que a gente faz com esses sentimentos. Às vezes a gente, como pai, como capaz, né? Porque a gente vê o sofrimento do nosso filho e a vontade que a gente tem é de arrancar aquilo e passar pra gente, né? Tipo, quero sentir isso, mas não faço meu filho sentir. E quando a gente se comporta dessa maneira, a gente meio que tira o direito da criança de sentir tudo que ela pode sentir, que ela vai sentir. Isso é diferente de eu aceitar tudo que ela faz quando ela fica ou com raiva ou triste. Então, assim, a criança tá com raiva, sai batendo em todo mundo. A criança, mais isso, né, com os maiores, né, tá triste, se tranca no quarto, não quer falar com ninguém, se corta, fica tendo alguns comportamentos. Não é isso. A gente vai aceitar que o sentir é natural. Então, eu vou sentir tristeza da mesma forma que eu vou sentir raiva, da mesma forma que eu vou sentir alegria. O que eu vou limitar ali com as crianças é o que ela vai fazer com isso. Ela pode ficar brava, mas ela não pode sair batendo em todo mundo. Ela pode ficar triste, mas ela não pode se colocar em risco por conta dessa tristeza. Então, quando a gente dá espaço e a gente observa que a gente pode sentir essas coisas, é mais fácil. Então, assim, né, a gente trabalha com muitas pessoas ansiosas. E qual que é o maior medo do ansioso? É sentir ansiedade de novo. Então, qualquer sinal que apareça, que sinalize que talvez eu possa ter uma crise de ansiedade, a pessoa meio que entra em crise de medo de ter crise, né? E aí, quando a pessoa passa a entender que ela não vai ter tanto controle, ela não vai ter nenhum, na verdade, no sentir a ansiedade, ela lida melhor, inclusive, com a crise. Porque ela vai entender que a ansiedade vai vir, vai ficar difícil, tem hora que é insuportável, mas depois ela vai embora. E aí, a hora que ela vai embora, eu posso aprender um outro jeito de manejar. Porque sentir, eu não vou deixar de sentir. Então, a gente não tem como, a gente não vai conseguir evitar que a nossa criança fique triste em alguns momentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acolher essa tristeza. E a gente precisa olhar para as nossas emoções também. Então, vai ter momento que eu vou estar cansada. Vai ter momento que eu vou estar triste, que eu vou estar sentindo falta. A gente estava até comentando no início aqui, a hora que o pessoal estava entrando, que a gente vai sentir falta de comer um pão de queijo e tomar um cafezinho todo mundo. E nessa hora vai bater aquele desânimo que você fala, nossa, não vai acabar nunca. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, quando a gente aprende a aceitar os nossos sentimentos, a gente lida com eles de uma maneira melhor, né? Uma outra questão que é importante nesse processo da gente desenvolver o autocuidado e a flexibilidade psicológica é a gente se comprometer, no sentido assim, é como se eu fizesse uma promessa para mim daquilo que realmente importa e seguir com esse compromisso. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram, depois vocês me contam a hora que a gente abrir para as perguntas, vocês já pensaram em qual que é o propósito de vocês na educação das crianças? Porque assim, tudo precisa ter um propósito. Simone tem um propósito, né, com a escola. Eu tenho um propósito com o meu trabalho. Mas a gente quase nunca pensa em qual é o propósito da educação que a gente quer dar para os nossos filhos. E aí, quando a gente não tem isso muito claro, a gente pode ir tomando vários caminhos, sem saber muito bem onde eles vão dar. Agora, se eu tenho um propósito claro, se para mim é coerente, eu vou procurar aqueles caminhos que vão levar lá no meu objetivo final. Então, por exemplo, se eu quero que os meus filhos sejam esforçados, eu não posso fazer tudo por eles.
Não posso dar tudo de mão beijada. Vou ter que botar eles ali na lida, para eles mesmos conquistarem aquilo que eles querem. Se eu quero ter filhos que sejam respeitosos, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou respeitar e exigir respeito, né? Se eu quero filhos que sejam gratos, eu preciso ensinar a gratidão, né? Porque a gente nasce com várias coisas de fábrica, né? Mas aí a gente vai melhorando com aqueles opcionais. Então a gratidão é uma coisa que a gente pode ensinar, né? Então, quando a gente tem esse compromisso, quando a gente tem um propósito, a gente vai ter uma ação direcionada para isso. E aí fica mais fácil de saber onde é que a gente vai chegar. Não vai ser uma surpresa lá na frente, né? E a gente precisa de uma terceira coisa, que é a autocompaixão. Então, às vezes, a gente olhar para a gente mesmo da mesma forma, aquele olhar de bondade, de carinho que a gente tem para o outro, principalmente com as nossas crianças, né? É reconhecer a nossa humanidade, é reconhecer que não é todo momento que a gente vai acertar, que a gente vai dar conta, que a gente vai ser a mãe, a melhor mãe do mundo ou o melhor pai do mundo. É reconhecer também as nossas limitações e a gente não achar que a gente é pior por conta disso, né? Então, essa autocompaixão, ela é extremamente importante. E aí, só para finalizar, eu queria falar alguns pontos que eu acho importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente vai encontrar por aí, né, vários profissionais, várias pessoas falando como é importante estabelecer uma rotina, como é importante a gente manter algumas atividades e tudo mais. E aí, eu pensei da gente discutir algumas outras coisas que eu acho que num momento de estresse que a gente está vivendo, a gente podia até se atentar a elas antes, mas talvez agora a gente não está olhando com carinho para elas. Então, a primeira coisa é que as pequenas coisas importam. Então, tem algumas coisas que parecem assustadoras, né? Então, tem que fazer todas as lições, tem que comer saudável, tem que fazer exercício todos os dias, eu tenho que ser um pai e uma mãe melhor. E quando a gente vai olhar lá para o final do processo, né? Então, ter uma alimentação saudável, ser um pai melhor, parece que assusta, né? Então, aí, se eu já não tenho uma alimentação totalmente saudável, eu já desisto. Ou se eu dei uma estressadinha com as crianças, eu já desisto lá de ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então, o que a gente vai ter que pensar? Que a gente tem que começar pelo primeiro passo, né? Então, assim, vou dar um lanche para as crianças hoje. Em vez de eu dar bolacha recheada, eu dou uma bolacha de água e sal. É menos pior que a recheada. Ou então, ao invés de comer pão, vamos fazer uma salada de fruta. Vamos fazer uma tapioca com goiabada. Vamos fazer, sabe? A gente não precisa pensar lá, para eu chegar a ter uma alimentação saudável, eu preciso começar aos pouquinhos. Para eu ser uma mãe que não grita mais, ou um pai que não se estressa tanto, eu posso começar sendo um pouquinho mais carinhoso com a criança, né? Não precisa parar de gritar, é bom, né? Mas eu posso começar falando um pouquinho mais baixo. Eu vou gritar, o seguro, falo calma. Fala num tom um pouquinho mais baixo, né? Porque aí o que é o importante? É o acumulado dessas pequenas ações, né? Segunda coisa, a gente tem que sempre lembrar que tudo está em interação, né? E tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão. E aí é importante a gente concentrar os nossos esforços naquilo que está no nosso controle. Eu não tenho controle do tempo que vai fazer amanhã. Não sei se vai chover, se vai fazer sol. Mas se eu lavei a roupa e botei no varal, eu recolho. Porque vai que chova de madrugada. Não tenho controle disso, mas eu tenho controle de recolher a roupa, né? E muitas vezes o que acontece na criação das crianças, né? Quando a gente muda uma pequena postura, a gente muda uma coisinha, a gente já consegue ver meio que um efeito dominó. A gente começa a ver mudanças em outros aspectos. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas quando os meus dormem menos ou tem uma noite de sono ruim, o resto do dia é péssimo, né? Porque daí já não dormiu direito, acorda mais irritado, aí não quer comer, aí já briga por qualquer coisa, aí reclama, aí não quer fazer
as coisas que a gente pede, aí a gente já fica irritado, a gente tem uma resposta emocional diferente, então esse é um efeito dominó. Agora, vamos pensar pelo outro lado, né? Eu quero uma criança que coopere mais, né? Então, se eu começo a olhar para aqueles comportamentos que eu desejo que a minha criança tenha com mais carinho, se eu começo a valorizar por aquilo que ela fez, olhar muito mais aquilo que ela fez do que aquilo que ela não fez, eu dou uma presença, eu melhoro a minha interação com ela, ela vai ficando mais cooperativa. Então, o que eu observo, e eu tenho conversado com algumas amigas que têm filhos mais ou menos da mesma idade, algumas mães e tal. Quanto menos a gente está presente, mais difícil eles ficam. Não sei se vocês já observaram ou se isso acontece aí com as crianças de vocês. Mas aqui é assim, a semana que eu trabalho mais, eu tenho mais trabalho. Ou então, não a semana que eu trabalho mais, a semana que eu estou menos disponível. Porque às vezes a gente pode não estar trabalhando, mas não está disponível. Né? Então, eles dão mais trabalho quando a gente está menos disponível. Né? Semana passada aconteceu um negócio interessante aqui, que eu terminei de trabalhar na sexta-feira, daí eles tinham combinado que a gente ia fazer uma noite de jogos. Aí eles ficaram aqui meio de butuca no escritório, a hora que eu saí, o Pedro falou assim, fecha o olho. Eu falei, tá bom. Aí fechei o olho, ele me levou pra sala, assim, dando a mão, ele, pode abrir. Aí eles tinham pego um monte de brinquedo, deixado tudo na sala, assim, que era pra noite de jogos. Aí brincamos de uma coisa, brincamos de outra, brincamos 1 hora e pouco, assim. Fiquei lá brincando, eles se divertiram, dando risada. Aí a gente foi jantar. E assim, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, tava meio cansado. Falei, agora tem que ter mais um pouquinho de pique. E acabou a janta, eu e meu marido fomos lá limpar as coisas e tal. A hora que a gente volta pra sala, os 3 estão brincando juntos e nem chamaram a gente mais. Eu tava esperando que eles iam me sugar até a última gota de energia. Eles continuaram brincando, vinha de vez em quando, 1 hora ou outra, mostrar alguma coisa. Mas assim, por eu estar presente ali, naquela 1 horinha, totalmente voltada para eles, já foi o suficiente, né? Então, a gente vai precisar ver que tudo está em interação e que uma coisa vai desencadeando a outra. E aí foi muito interessante, porque daí não teve problema para tomar banho, não teve problema para ir para a cama, e foi tudo mais fácil, pelo menos nesse dia, né? Outra coisa que é extremamente importante é que o significado importa. Né? Muitas vezes a gente não se atenta ao significado que os nossos comportamentos têm para as crianças. Então, o que acontece? Quando a gente, sei lá, para o que está fazendo e dá um pouco de atenção, né? Não é só o dar atenção, é o significado que esse dar atenção tem para eles. Então, isso mostra que eles são importantes, que por eles vale a pena fazer pausas, que o tempo com eles é muito valioso, que esses momentos são importantes. E a gente vai vendo que os momentos da vida, eles vão passando assim, em instantes. E aí o que sobra vão sendo as memórias que a gente tem deles. Então, se a gente for pensar, né, que lembranças eu tenho da minha infância, quais foram os momentos? Então, é o significado que aqueles momentos tiveram na vida de cada um que vão mais importar, né? E aí, quando a gente dá essa atenção, tem essa interação genuína com os nossos filhos, eles vão sempre pensar algo mais ou menos assim. Mesmo quando estava tudo muito difícil, muito assustador, eu ainda me sentia amado. E é isso que todo mundo quer, né? E eu acho que 2 coisas só para a gente finalizar, né? Que nós somos mais fortes juntos, né? Então, por mais que a nossa sociedade, em alguns momentos, né, tente passar para a gente que a gente pode viver, que a gente pode conseguir tudo sozinho, com a gente mesmo, a gente não pode esquecer que nós somos seres sociais, né? E aí, nós pais, a gente sempre tenta, né? Então, tem aniversário das crianças, faz a live para cantar parabéns, né? Daí as crianças se veem, conversam, e a gente? Será que a gente tem conversado com aquelas pessoas que nos são importantes? A gente tem tentado manter essa conexão, mesmo que seja virtual, né? Então, acho que nós precisamos também olhar para nós com esse olhar que a gente tem para as crianças, né? Então, o que a gente quer? A gente não quer que os nossos filhos percam o vínculo com os colegas da escola.
Então, aí participa das lives, das aulas, depois vai ter o aniversário, aí chama os amigos para cantar parabéns, aí um liga para o outro, e tem alguma interação. E a gente vai precisar olhar para as nossas conexões também. Né? Então, eu estou falando com aquela amiga que eu sempre falava, eu tenho batido papo, esses dias meu marido falou assim, nós vamos fazer um happy hour. Eu falei, que happy hour? Ele falou, não, cada um entrou, né, cada um dos amigos dele, onde é que estava, entrou, e eles ficaram 1 hora e pouco conversando. E eu achei muito legal, né? Às vezes os pais têm um pouquinho mais de facilidade, porque eles complicam menos as coisas, né? Até que as mães. Mas eu achei uma coisa tão legal que eu falei, eu ainda vou fazer isso, porque acho que a gente precisa manter essa conexão, né? E aí, eu quero, para falar da última coisa, eu quero que a gente faça um exercício que é o seguinte. Eu quero que cada um de vocês que está aqui me ouvindo, que vocês lembrem de uma situação em que vocês se sentiram extremamente cuidados. Uma situação, quando vocês foram cuidados por uma pessoa, né? Que você recebeu um ato de amor. Então, lembra desse ato. Tenta lembrar que coisas que você sentiu quando fizeram isso para você. Lembrar da pessoa, do comportamento dessa pessoa. O que ela fez para você, que fez com que você se sentisse amado, se sentisse cuidado. Assim, pensem um pouquinho. E aí, para eu encerrar, o que eu tenho para falar é o seguinte, que o autocuidado é um ato de amor e de bondade que a gente precisa ter com a gente mesmo. Então, quando a gente for pensar no autocuidado, que coisas eu posso fazer para cuidar de mim, eu preciso agir comigo da mesma forma que aquela pessoa que vocês pensaram a hora que eu pedi, que teve um ato de amor, da mesma forma que ela agiu com você, você vai ter que agir com você mesmo. Porque autocuidado é amor. E quando a gente se cuida, quando a gente se ama, a gente vai ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, a fazer o mesmo. Tá? Bom, gente, para não me estender mais, né? Era isso que eu tinha preparado. Aí acho que a gente pode abrir para as perguntas, se alguém quiser comentar alguma coisa. Simone, Gabi. Priscila, eu quero agradecer, tá bom? Muito boa essa reflexão, né? É um momento que a gente está muito sensível, é um momento que a gente está com muitos medos, a gente tem informação, assim, informações por todos os lados, tem hora que a gente não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, e a gente acaba nos cuidando realmente, né? Então, é muito importante esse autocuidado e esse equilíbrio para que a gente possa cuidar do outro também, né? Porque senão a gente vai ficar em débito e depois as consequências, né, podem ser mais graves. Obrigada mesmo, Pri, muito bom. Vamos aí ouvir quem mais quer falar. Tem perguntas aí, né, Gabi? A Gabi vai mediar. Chat da Ingrid, né? Ela diz que a maior preocupação atual é o impacto do meu filho de 6 anos. Ele não pode ter contato com os avós, que são de risco, e há 3 meses não tem contato com nenhuma criança, ele é filho único, né? O que a falta dessa socialização pode causar em uma criança? Isso. A gente não sabe, Ingrid, exatamente quais vão ser os efeitos que a gente vai ter desse momento. Só que aí eu vou te falar o que a gente pode fazer. Tem um psiquiatra bem famoso aqui de Campinas, o Neuri Botega, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Ele é um psiquiatra, assim, que é lá da Unicamp, ele estuda muito, e esses dias ele colocou um vídeo nas redes sociais dele que eu fiquei muito pensativa. E ele estava falando que a gente vai precisar
pensar em como flexibilizar algumas coisas, né? E aí eu lembrei de 2 situações que aconteceram aqui com as crianças. Eles são em 3, né? Então aí é mais fácil, porque pelo menos um brinca com o outro. Só que eles têm muitos amigos que são filhos únicos. E aí aconteceu uma coisa que me deu uma dor no coração, mas eu achei que foi tão bom, que 2 amigas já vieram aqui, aí fica para lá do portão, eles para cá, e eles ficam lá batendo um papinho. Então, sabe, Ingrid, eu acho que a gente pode pensar em algumas situações nesse sentido. Então, assim, não pode ter contato com os avós, mas vamos supor que eles morem aqui, que estão na mesma cidade. Fica lá, um numa calçada e o outro na outra, só para ver que tá tudo bem, conversa um pouquinho, né? Então, eu tenho amigas que estão levando para passar na frente da casa dos avós. Ou então, faz igual as meninas, sabe? Traz o amigo e aí conversa um de um lado do portão, o outro do outro. Compartilha um pouquinho, né? Conta, um mostra uma coisa, outro mostra outra coisa. Porque a gente, uma das pessoas falou, né, que a saúde mental é o ponto mais frágil nesse momento. Exatamente. E a gente vai ter que cuidar disso com muito carinho, porque a gente sabe que isso tem impacto. E aí, talvez, pensar em algumas possibilidades de um mínimo contato social que seja, dentro de todas as normas de segurança, para que ele não fique tão vulnerável nesse momento. Porque eu fico imaginando que ele deve estar sentindo muita falta desses avós. Ele deve estar sentindo muita falta dos amigos da escola. Então, a gente pode pensar em algumas estratégias. Vai ser igual? Óbvio que não. Mas é uma possibilidade, né? Porque a gente vai precisar olhar para a saúde mental nossa e das nossas crianças. Então, assim, é possível fazer alguma interação, nem que seja pela internet mesmo? Vamos combinar, sei lá, de jogar um jogo, a criança lá e o outro do outro lado. Dá para jogar Uno, de carta mesmo. Dá para jogar jogo de tabuleiro, né, para manter pelo menos um pouquinho esse contato, nem que seja pela tela do computador, né, porque eu acho que a gente vai ter que preservar de alguma forma a saúde mental das nossas crianças. Boa noite. Priscila, tá me ouvindo? Oi, Lilian. Tô te ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Simone. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Priscila, adorei a sua apresentação, ótima. Obrigada. Fantástica, exatamente tudo que estamos vivendo nesse momento. Eu também sou psicóloga, sou coordenadora de escola, e a gente sabe o peso que nós estamos, né, nesse momento, né? Isso que você acabou de falar aí, aqui em casa também, eu e meu esposo temos 2 crianças, e a gente faz o possível para interagir com eles, né? Então, assim, temos dia de jogos, né? Segunda-feira jogamos dama, trilha, terça-feira dia de filme, né? Então, assim, é a rotina que nós estabelecemos aqui para casa, né? Então, assim, está surtindo muito efeito, né? E o momento que não podemos, eles têm que entender, ó, agora a mamãe está trabalhando, agora o papai está trabalhando, né? Então, tá caminhando, eu posso dizer assim. A única coisa que eu me pergunto, e eu acho que a gente ainda não tem uma resposta, como será pós-pandemia? Lilian, eu vou te falar que essa é uma pergunta que tem me perseguido ultimamente. Então, são 2, né? Porque... É uma coisa que eu tenho pensado muito. Né? E aí, eu tenho uma parceira de trabalho, que a gente faz várias coisas juntos, dá curso e tal. E eu falei com ela semana passada. Eu falei, Ana, a gente tem que começar a pensar. Porque, claro que a gente não tem nenhuma previsão de quando vai voltar, nem como vai voltar. Mas a gente precisa pensar que em algum momento a gente vai ter que sair, né, dessa situação que a gente está para uma nova, que a gente não tem a mínima ideia de como vai ser. Né? Eu já estou bem conformada, eu vou ter que fazer a adaptação do meu pequeno tudo de novo, porque agora que ele já estava gostando da escola. Sim, nós também pensamos isso, né? Lá no colégio, porque somos colégio de educação infantil,
E tem uma Isso. adaptação muito forte no início e vai começar novamente. Vai ter que. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe. O processo de adaptação, principalmente dos pequenos e daquelas crianças que mudaram de escola, né? Que a adaptação ainda não estava muito estabelecida, vai ter que ser feita tudo de novo. Sim, né? porque nós saímos praticamente final de março, a adaptação Pois é. não tem terminado ainda, né? Exatamente. Mas, assim, o que eu penso é o seguinte, a gente também não pode ficar engessado no como será o depois, né? Isso. Mas, assim, como você falou, é um momento de reinventar, é um momento nosso, mas é uma insegurança muito grande, né? Exatamente. O que a gente... Né, com o público, com crianças, com pais, né, Simone? A gente tem que passar essa segurança para eles. Isso, né? porque uma coisa que eu tenho pensado é que a gente vai ter que fazer isso de uma forma devagar, né? Sim. A gente vai ter que fazer isso de uma forma devagar e explicando muito bem para as crianças como tudo vai acontecer. Porque daí a gente vai dando uma previsibilidade dentro do caos. Porque a gente funciona melhor assim, né? Então, se eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma cirurgia e o médico me explica exatamente tudo o que vai acontecer, por mais que eu fique com medo da cirurgia, fique ansiosa e tal, eu vou um pouquinho mais confiante. Exatamente. É diferente de eu chegar lá e falar, agora vai fazer isso? Não, então eu já me preparo. Então, isso que a gente vai ter que fazer com as crianças. E com os pais também, né? E com a gente mesmo. Fazer uma preparação de como as coisas vão acontecer. É claro que a gente não vai ter uma receita, como a gente também não teve quando tudo começou, né? Que a gente, né, todo mundo foi fazendo tentativas aí, né? Até a gente chegar naquele ideal. E aí é como a volta vai ter que ser a mesma coisa. A gente vai ter que pensar em algumas estratégias, fazer algumas tentativas e explicando esse processo todo para as crianças também, desde as menorzinhas até os maiores, para a gente deixar uma situação um pouco mais previsível dentro de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu vou te falar, Lilian, que eu não tenho muitas respostas ainda. Gostaria de ter mais, mas eu também. Estamos todos no mesmo barco, não é verdade? É um dia por vez. Isso. Esse é o lema que eu vivo atualmente. Né? Um dia de cada vez. E vamos ver como será, assim, o progresso, né? Porque é complicado. Mas, assim, estamos aí, vamos reinventando, vamos vivendo e pronto. Obrigada. Bem, imagina. Obrigada. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Tem mais uma pergunta, Gabi, você vai fazer? Tem. Ô Priscila, a Débora está perguntando que a avó faleceu de um AVC e a criança tem 6 anos. Acabei de ver aqui. A gente até coloquei para ela receber nossos sentimentos, nosso abraço. A gente fica sem palavras num momento como esse, né? E aí o contar ou não contar né, é uma questão complexa. É muito complexo. Depois, Débora, se você quiser bater um papo, pede para Simone, para a Gabi, meu telefone, mas eu vou falar assim o que geralmente a gente orienta, de uma forma bem geral, tá? Porque daí cada caso precisa ser olhado com bastante cautela. É sempre melhor saber, né? Porque numa situação de morte, a gente não tem uma maneira de reverter. Não é uma coisa que é momentânea. Nesse momento, por exemplo, se eu perco o emprego, pode ser que daqui a um tempinho eu ache um emprego de novo. Então, eu até justificaria não contar, porque é uma situação que eu tenho a possibilidade de reverter. Quando a gente não tem essa possibilidade, a gente não... lidar com a verdade é sempre melhor, por mais dura que ela seja. No começo da quarentena, eu li, eu não sei se vocês já leram aquele livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
é de uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela tem 2 livros que são maravilhosos, mas esse como que falecia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é muito bonito. E aí tem uma parte do livro que aí eu fui bem, né? Ela vai falando, daí você vai, mas daí teve uma parte que eu não aguentei, chorei o final do livro inteiro. Porque ela fala que a morte, ela é uma situação tão desesperadora que é você perder uma parte de você quando a pessoa vai embora. A gente sempre olha por esse viés. Mas a gente não vai perder essa pessoa, a gente perdeu ela fisicamente, mas a gente não vai perder ela para sempre, porque ela sempre vai estar na nossa vida de algum jeito. Então, se a gente for pensar na avó, a gente vai pensar assim, o que ficou na avó em cada uma das pessoas que conviveu com ela? Então, é assim que ela vai se fazer presente. E é bom que ela se faça presente, ela ser a pessoa que vai estar ali, mesmo não estando fisicamente, né? Então, o que eu falaria para você? É sempre melhor contar, mas cada família vai ter que analisar várias coisas dentro do contexto. Não vou falar para você, Débora, vai lá e conta agora, de jeito nenhum. Eu sinto muito pela sua perda, eu acho que não está sendo nada fácil, né? Porque todo mundo vai precisar de uma dose extra de força aí para lidar com isso, mas pensa assim, na questão de como eu vou contar, que em algum momento a criança vai ter que saber, porque pode ser que ela comece a perguntar, né? Cadê minha avó? Cadê minha avó? E aí, de como isso pode ser feito. E assim, se quiser bater um papo, a gente conversa, porque daí não fica... a gente tenta entender outras coisas, tá bom? Estou à disposição. E é isso, gente. Acho que a gente foi muito legal. Queria agradecer de novo, Simone, Gabi, vocês todos por estarem aqui numa terça-feira à noite, depois de um dia aí cheio de atividades. E é isso. Priscila, quero agradecer também a sua... Eu só queria fazer uma perguntinha. Oi, Gabi, é Bianca, mãe do Rafa. Oi, Bianca, tudo bem? Pode falar. Tudo bem? Eu só queria Tudo fazer uma certo. pergunta. Eu acho foi muito legal, né, esse tempo também que você dedicou pra gente, né, para expor aí seus pontos, o tempo que você dedicou antes, eu agradeço. Você mencionou um ponto de rotina, né, para criança. Eu tenho o Rafa, que está no primeiro ano, que tem 6 anos, e tem uma menina de 4. E, assim, falar de rotina aqui em casa é meio complicado. Meu marido, uma semana está no trabalho, uma semana trabalha em casa. Eu trabalho em casa, cheia de reuniões, os dois atuam na área comercial, então é telefone tocando e etc. Eu queria entender nesse momento, o fato de não ter a rotina. Tem dia que eu consigo fazer a lição 2 horas da tarde, tem dia que eu faço a lição 5 horas da tarde. Eles brincam, vê TV. Eu não tenho um horário assim, então agora você vai ver TV, que é o meu sonho, né? A professora Luciana foi super, assim, eu agradeço muito a ela de ter compartilhado o relógio colorido, que pinta as horas e fala, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. É o meu sonho de consumo fazer isso. Eu ainda não consegui. Essa falta de rotina, o quanto pode impactar na criança? Isso pode trazer realmente uma insegurança ou ela também se acostuma com isso? Tá. Bianca, o que a gente vai pensar nesse momento é que a rotina, ela não quer dizer eu fazer tudo sempre no mesmo horário, mas eu ter uma regularidade naquilo que acontece na minha vida. Porque, assim, a falta de rotina, ela vai acarretar muitos prejuízos. Mas não no sentido, assim, de eu ter que fazer tudo sempre no mesmo horário. Mas, um dia eu almoço, outro dia eu como uma bolacha, outro dia, sabe? É o caos que prejudica. Mas se você, de alguma maneira, consegue, ali naquele dia,
prever algumas situações com as crianças e manter aquela questão mínima, né, de horário de acordar, horário de dormir, o horário das refeições e o horário de fazer a lição, mesmo que num dia seja às 2 da tarde, no outro dia seja às 5, mas manter essa regularidade, ela é mais importante do que ter um horário fixo para fazer as coisas nesse momento. Tá? Então, assim, o que a gente precisa é uma regularidade, mas não uma coisa muito engessada. Porque, claro, né, se desse para todo dia, 3 horas da tarde, fazer a lição, ok, eu também tenho esse sonho de consumo, né? Mas isso não quer dizer que exista uma falta de rotina. Então, eles precisam saber que vai ter hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, e em algum momento a gente vai fazer a lição da escola. Isso é o mais importante nesse momento, que é o que a gente chama de rotina mínima. Tá bom? Ah, legal. Gabi, o Rafa quer falar um oi. Oi, tia Gabi. É minha tia. Cadê a tia Gabi? É minha. Aqui. Ô, Rafa. Peraí, deixa eu ligar a câmera aqui para você ver o Rafa. Tá vendo ele? Bom dia, tia. Oi, Você tia tá Gabi. vendo, Rafa? É minha, é minha. Oi, tia Gabi. Oi, lindo, tudo bem? Você tá de parabéns, viu? Oi, tia. Gabi. Beijo, oi, gente. Delícia. Dá um oi pra minha irmã. Cadê? Deixa eu ver, irmã. Oi. Oi, lindeza. Tudo bem? Gabi. Beijo. Eu vi você participando da aula lá da tia Lu também. Você é a mãe daquele desobediente? Eu sou a mãe do desobediente? Eu tenho uma desobediente de 12 anos aqui na minha casa. Que figura. Obrigada pela atenção, Gabi. Beijo, Bi. Você é a mãe do Arthur? Não, é a Gabi. Aqui, ó, Gabi. Que folia, né? Tá bom, Ai, todo gente. mundo... Muito bom. Obrigada, gente. Eu entro quieta nas lives, né? Aí com o microfone e a câmera desligada, aí eles... A tia Gabi entrou! Acaba a aula. Eles não perdem nada. Não perde nada. Obrigada, gente. Obrigada, Bianca. Bom, acho que podemos encerrar, né, Priscila? Eu coloquei o contato da Priscila no chat também, e se alguém precisar, pode mandar no iSchool, que eu encaminho novamente, tá? Priscila, muito obrigada. Foi, assim, didático. Organizou o nosso pensamento em relação a esse caos que está todo mundo, né? Chamou a atenção da gente para a necessidade do autocuidado, né? A analogia da máscara de oxigênio, ela é muito importante, muito emblemática agora nessa fase que a gente passa, né? Então, lembrar sempre que a gente precisa se cuidar para ter qualidade no cuidado com o outro, né? E que tá tudo bem, né? O que a gente não conseguir, a gente tá trocando o pneu com o carro andando, né? Nessa fase. Exatamente. Então, tá tudo bem se ficar meio tortinho o pneu, se o parafuso não ficar tão apertado, né? A gente vai chegar lá do mesmo jeito, talvez um pouco mais devagar, mas a gente vai chegar do mesmo jeito, né? Exatamente, Gabi. Eu também quero agradecer e a gente pode depois pensar em outras conversas como essa. Estou super à disposição. Ai, que legal. A gente pode pensar em outros temas. É isso aí, ou gente. aprofundar mais em um outro, né? Que os pais gostaram bastante e é muito importante. A Letícia está sugerindo já briga entre irmãos. Eu acho que é um bom tema também. É bom mesmo. Esse aí é dar o que falar. A gente pode pensar, só marcar. Excelente, que bom. A gente fica feliz, então, né, que tenha sido bom para todo mundo e também que acalenta. Eu acho que a troca é fundamental para a gente se sentir assim, né? Não estamos sozinhos, estamos todos, né, unidos, mesmo distante, mas, né, unidos em coração, em pensamento, né, em desejo de acertar, em desejo de aprender, em desejo de recomeçar cada dia. Se eu errei ontem, eu vou acertar hoje, né? Isso. E assim vamos, né, juntos. É isso aí.
Obrigada, Priscila. Simone, Oi, amor. Priscila. Oi, meu amor. Oi. Só para finalizar, sabe o que minhas crianças falaram semana passada? Olha, os dois, viu, Priscila? A Simone já sabe. Henrique e Heloísa. Eles falaram assim, nossa, que legal essa pandemia, o pai e a mãe sempre em casa. Exatamente. Eu acho que isso deixa uma mensagem, né? Uhum. Desse caos, a gente pode pensar que estamos dando mais atenção às crianças, né? Sim. Pais são mais presentes. A gente está tendo uma oportunidade de ouro aí. Exatamente. Eu acho que as coisas não são por acaso, né? Então, quem tem, né? Não são todos, óbvio, né? Mas quem está tendo essa oportunidade de, pelo menos um pouquinho, ficar um pouco mais com nossas crianças, eu acho que é bacana, é legal. Tá joia? Isso aí. Boa noite. Com certeza. Boa noite. Obrigada. Imagina. Tchau. Gente, agradecer também a todas as mães, né? E aí, pela participação, não sei se tinha algum pai, o Rodrigo, né? Que é um pai, né? O pai aí da Luísa e do Telzinho. Agradecer a todos também pela participação. É muito importante essa nossa união nesse momento difícil, né? Tá bom? Obrigada mesmo, viu, gente? Isso aí. Bom descanso a todos, fiquem com Deus. Bom descanso, ó. Beijo. Um beijo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Até. Tá bom? Tá Obrigada. joia, Um beijo obrigada. nas crianças. Mães, beijo Pode nas deixar, crianças. assim. A gente tá com muita saudade. Tá doendo o coração. Tchau, tchau. Ai, Tchau, obrigada. tchau.